obrigada. E muito obrigada a todos que estão participando, ainda tem muita gente entrando. Mais uma vez, pedimos desculpas aí pelo problema, né, no link, mas como a Andressa colocou, tecnologia faz parte, a gente testa tudo e na hora dá um probleminha, mas que bom que deu tudo certo, tem muita gente entrando. Quero agradecer a todos pelo tempo, muito obrigada por estarem conosco. A gente sabe que tempo hoje é o bem mais precioso das pessoas, né? Aí a Andressa vai controlando os microfones. E aí, pessoal, hoje o nosso objetivo é falar sobre reforma tributária, né? Reforma tributária é um dos temas mais impactantes para as empresas, né, de todos os setores. A reforma vai trazer mudanças significativas, aprovação de... Desculpa, mas está dando muito eco. Melhorou o eco agora? Não. Eu ouço bem, eu ouço bem, não ouço com eco. Não, perfeito. Vamos seguir, a gente vai tentar melhorar alguma coisa aqui, se continuar, aí vocês avisem, por favor. Então, como eu estava falando, a reforma tributária é uma das mudanças mais significativas, né, para todos os setores, para as empresas, e para guiar a gente nesse tema, a gente tem a honra de receber a Renata Santos, né, ela é uma consultora contábil, tributária e auditora, e também o Valmir Rames, que é o nosso head de produto das soluções de compliance da Sênior. Tem a reforma tributária, tem muitas mudanças, muitos impactos, né? Qual que é o plano de ação e como que a Sênior está se preparando para isso. Então, sem mais delongas, a gente já tomou bastante tempo aqui com esse ajuste do link. Eu chamo a Renata para assumir aqui e falar para a gente sobre reforma tributária. Bom dia a todos, agradeço o convite, acho que é sempre especial, né, a gente estar juntos. Conheço bem o sistema, né? Também sou usuária do sistema da Sênior, sou fã, na verdade, né? Eles sabem disso. Não é porque estou na frente de todos aqui. E eu queria começar com vocês assim, vou tentar deixar leve o assunto, né? Porque é um assunto denso, pesado. O objetivo aqui não é um curso, a gente falar dos principais pontos e principalmente das ações que precisam ser tomadas ainda em 2025, né? O som está baixíssimo, ela está falando. Não, tá normal aqui, eu Renata. Ouço bem, eu também ouço bem tá. aqui. Tá Bom dia, normal. pessoal. Aqui também Porque tá para mim normal. aqui tá no máximo para transmissão, né? Então, eu acho que pode ser aí. Eu vou tentar transformar esse assunto denso em uma coisa mais divertida, né? Mas claro que em alguns momentos a gente vai ter que entrar um pouquinho na teoria. Então, qual é o objetivo principal? A gente falar dos pontos de ações que a gente tem que tomar agora em 2025, alguns em 2026. O que a gente precisa de quebrar na nossa mente para que o IVA entre, né, que saia o débito e crédito que a gente tem hoje. E aí, eu acho que ao longo do treinamento a gente vai conseguindo falar sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela, que eu fiz uma apresentação. Essa apresentação depois pode ser enviada para todos, tá, Silvânia? Eu já passei no e-mail do Valmir, mas aí, se precisar, eu envio para você também. Perfeito. Eu encaminho para todos, é importante. Eu não sei se todo mundo está vendo minha tela. Eu já vejo. Está? Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre eu mesma, né, para que todos me conheçam. Então, meu nome é Renata, eu sou contadora e tributarista. Eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES, tenho um MBA em Gestão de Empresas pela Unesc, cursei um mestrado em Planejamento Tributário pela FUCAP e sou mestranda atualmente em Fiscalidade e Finanças pela Universidade do Porto, em Portugal. Sou conselheira do CRC Espírito Santo, e participo de algumas comissões de estudo sobre a reforma tributária, via CRC e via Recomex também. Sou professora de MBA da BSSP e sou sócia da Insicom Consultoria e da Quatro Contabilidade. Atualmente eu fico na ponte aérea mesmo, Brasil-Portugal, parece até que é uma ponte rápida, né? Inclusive, amanhã estarei retornando lá para Portugal, estou no Brasil no momento,
para concluir esse mestrado aí falta um ano e um pouquinho, um ano e meio mais ou menos, entre a conclusão das matérias e a dissertação, né? Que quem já fez mestrado sabe como é dolorido. Mas em relação às matérias de IVA, eu já concluí todas, que foi o que eu puxei tudo para fazer, para eu entender bem como funciona o IVA, porque o padrão do IVA é igual, teria que ser igual no mundo inteiro. O Brasil não deveria mudar nada, do padrão mesmo. O claro que dentro da sistemática brasileira e de cada país que adotou o IVA, tem nuances diferentes. Então, o IVA adotado em Portugal não é o mesmo da Espanha, eles estão bem pertinhos, né? Mas é claro que estão dentro da União Europeia, né? Mas é claro que a gente tem a base é a mesma, e o Brasil está caminhando para isso. Então, eu vou falar bem dessa base, e principalmente da quebra que a gente tem que ter na nossa mente para a gente entender bem como funciona e orientar os nossos clientes. Então, o futuro começa agora, né? Nós já estamos vivendo esse momento da reforma. Tem gente que não acredita nela ainda. Gente, já está acontecendo, né? Já tem muitos anos que está acontecendo. Só que agora virou lei, né? Então, assim, não, eu acho que é um caminho sem volta, porque é uma pressão da OCDE no Brasil, né? Para evitar a fuga de tributação no mundo, né? Então, o Brasil precisa adotar ou o sales tax ou o IVA. E o Brasil foi pelo caminho do IVA, que a maioria dos países foram, tá? Tem algumas dificuldades, nós vamos falar dela também, mas já estamos vivendo, tá? O futuro começou. Aspectos práticos. Tá. As perguntas, vocês podem ir colocando no chat, eu vou responder ao final, tá bem? Então, no final, vocês vão ter a oportunidade de ter as respostas. Se forem muitas perguntas, eu não conseguir responder todas ao vivo, a gente vai responder depois por e-mail, tá bem? Vamos falar um pouquinho, vamos introduzir o assunto. Eu sei que muita gente já pode estar sabendo, mas a gente tem que nivelar. Então, aqui no Brasil, essa fase da reforma tributária, porque a reforma tributária ela é bem ampla, ela vai pegar todos os impostos, tá, ok? Inclusive ITCMD, IPVA, IPTU, imposto de renda na pessoa física e jurídica. Só que esse tema, que está na Lei Complementar 214 de 2025, são esses impostos aqui como principais no cenário, tá bem? Então, nessa palestra, nós vamos falar somente não, é muita coisa, né? PIS, COFINS, IOF Seguros, IPI, ICMS e ISS. Esses impostos que hoje existem no Brasil vão virar o IVA dual. Geralmente, os países possuem apenas um IVA. Então, por exemplo, em Portugal tem um IVA, 23% é a regra geral. Aí tem algumas exceções. Então, o Brasil vai ter dois IVAs, já começou a partir diferente. Quais são os países do mundo que têm IVA e que têm dois IVAs? Canadá e Índia, ok? E agora o Brasil. Então, dos países que adotam IVA, a maioria adota um único IVA. Por que Canadá, Índia e Brasil agora adotam IVA dual? Porque a estrutura do país, igual ao Brasil, pelos estados, a forma de repartição de receita exige isso, tá? Então, a gente tem os estados e os municípios, né? E o governo federal. Muito parecido com esses outros dois países que eu citei, que é o Canadá e a Índia, apesar de não serem iguais. São países que têm federação, né? Então, são parecidos com a sistemática brasileira. Esses dois países, o Canadá e a Índia, sofreram muito para implantar o IVA. Tá? O Canadá, se não me engano, foram quase 10 anos de transição, e a Índia eram 10 e prorrogou por mais 5. Então, a transição deles foi de 15 anos. O Brasil está com a transição bem mais curta, e eu não, tomara que consiga fazer nesse prazo, né? Então, o máximo que a gente pode ter é uma prorrogação de prazo, e não de deixar de ter o IVA, o máximo. Isso se a gente se embolar em algum ponto. Vantagem brasileira em relação ao mundo, o que eu já vi, né? Porque eu não vi nada do mundo inteiro, que é muito grande, né? Mas eu conheço alguns países da tributação internacional. O Brasil é super tecnológico nesta área tributária, o que não é uma realidade de todos os países, inclusive esses países mais ricos do Brasil. Então, a gente tem essa vantagem e talvez realmente consigamos aí implantar em menos tempo, tá? Então, aqui no Brasil vão ser dois IVAs, um federal, e esse federal, que é o CBS, ele vai substituir o PIS, COFINS, o IOF Seguros e o IPI. E nós temos o IBS, que é subnacional,
e ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então, a princípio, CBS e IBS. Além disso, também existe uma pressão internacional para a gente implantar algo parecido com o imposto seletivo. E aí a gente chama de imposto seletivo aqui, que no início teve até um apelido de imposto do pecado, né? Quase todos esses países que têm IVA possuem imposto seletivo. Então, o Brasil também não está inventando isso, ok? É uma coisa que já existe. Qual o objetivo do imposto seletivo? Ele é um imposto cumulativo e é de penalizar e deixar mais caro itens que fazem mal à saúde, à natureza, ao meio ambiente. Então, itens que considera-se que faz mal a isso. Temos alguns desafios de implantar isso no Brasil. A Índia enfrentou bastante desafio, acho que é o mais parecido, no Canadá está mais distante do Brasil nesse ponto, porque o imposto seletivo penaliza alguns itens que são de acesso às pessoas com baixa renda. E aí deixa isso mais caro, né? Então, essas pessoas terão ou que trocar esses produtos de consumo, ou o Brasil vai ter que ceder em algum momento, né? Então, a gente não sabe ainda exatamente o que vai acontecer, então está tendo bastante pressão em cima de alguns itens, principalmente de alimentação, que o imposto seletivo vai alcançar, que bebidas açucaradas, itens com alta taxa de gordura, e aí esses alimentos são alimentos de valores acessíveis, né? Então, tem um problema aí deixar eles mais caros. Então, está tendo algumas discussões ainda no imposto seletivo, mas já temos uma prévia boa do que ele será. O IPI, ele não deixa de existir, por isso que ele tem esse asterisco aqui, tá? Ele vai diminuir de 10 mil itens, estou arredondando, obviamente, 10 mil itens que tributam o IPI hoje, 9.700 vão migrar para dentro do CBS ou para o imposto seletivo, tá? A tributação. Então, 3% vai continuar sendo IPI. Isso é um problema, tá? Mas por que ficou assim no Brasil e não migrou tudo? Porque teve uma pressão da Zona Franca de Manaus para que continuasse tendo IPI sobre os itens produzidos na Zona Franca. Então, se eu tenho um NCM, eu produzo esse item, eu estou no Espírito Santo. Então, vamos supor que eu tenho uma fábrica aqui no Espírito Santo e produzo um item com NCM X. Se esse NCM também é produzido na Zona Franca de Manaus, eu não migro para o CBS ou a parte, se for do imposto seletivo. Eu vou migrar, eu vou continuar no IPI, porque esse item é produzido na Zona Franca de Manaus, todo o país vai ter que tributar IPI. Então, 3% dos itens. Isso dificulta um pouco o regime não cumulativo do IPI, porque como vai restringir bastante, pode ser que eu compre um item da Zona Franca e ele não saia o mesmo item. Então, pode ser que eu entre com o IPI, não recupero o IPI, porque eu não vou sair com o IPI, já vou sair com o CBS. Isso vai tornar o IPI um regime misto, né? Que é o que a gente tem hoje no PIS e COFINS em algumas situações. Então, isso pode encarecer os produtos, vai ter que ser feito muito teste em relação a isso. Acredito que a tendência é que o IPI deixe de existir ao longo do tempo, porque não vai fazer muito sentido. Tá? Mas hoje ele continua existindo aí. Qual o cronograma de implantação? Nós estamos em 2025, em fevereiro, né? Ainda este ano vai sair ambiente de teste, tá ok? Sobre a questão das notas fiscais e de algumas obrigações acessórias. Em outubro, no máximo, explodindo, já tem que ter muita coisa implantada. Estou falando de outubro de 2025. Em janeiro de 2026, você vai apurar o PIS e COFINS normalmente, ok? Vai apurar o ICMS e o ISS normalmente, ou seja, do jeito que vocês fazem hoje. E na hora de emitir a guia para pagamento, 0,9% vai para o CBS, o restante vai ser PIS e COFINS, e 0,1% em 2026 vai para o ICMS. O ISS não tem alteração. O IPI em 2026 não tem alteração e o imposto seletivo não começa a existir em 2026. Então, o que a gente tem que trabalhar agora nesse momento? Nós temos que fazer revisão de créditos
porque na migração do PIS e COFINS, lá em 2027, que ele deixa de existir, nós temos que ter os créditos de PIS e COFINS validados, né? Então, está no momento de vocês fazerem a grande revisão de crédito, porque em 31 de dezembro de 2026, esses créditos têm que estar, assim, perfeitos, para migrar para o CBS. Crédito de ICMS também, tá bom? Fazer a revisão completa desses créditos e verificar se o SPED que vocês estão enviando, contribuições fiscal, estão com todas as regras, porque vai ter várias fiscalizações, algumas eletrônicas, outras presenciais, para validar. Presenciais que eu falo é CAC, né, gente? Eletrônica seria o próprio sistema dos fiscos. E aí, essas validações para migrar esse crédito vão gerar grandes fiscalizações, provavelmente, então a gente precisa, nesse momento, fazer essas revisões, tá? Outro ponto de revisão, revisar os NCMs, revisar as regras tributárias. Então, esse é o momento, tá? De fazer essas revisões de sistema, principalmente, né, que é o que vai nos apoiar no futuro, para a gente fazer essa guinada, primeiro, para 2026, e a grande guinada para 2027. Não podemos relaxar. Todo mundo aqui está aqui, provavelmente já implantou sistema em algum momento e sabe que isso não é rápido. Então, não podemos relaxar. Está no momento da gente fazer esses itens, tá bom? Da gente testar e começar a seguir o que vem de novidade aí. Porque se a gente deixar para aprender CBS e IBS lá no final de 2026 e ainda implantar no sistema, não dará tempo. Porque eu tenho certeza aqui que ninguém aprendeu PIS, COFINS, ICMS e ISS em meses. Todo mundo gastou anos. Então, nós estamos no momento de gastar esse tempo, tá bem? Em 2027... Nata, deixa eu fazer uma pequena interrupção. O Francisco, ele está perguntando se de fato será obrigatória a certificação, adesão ao programa OEA, Operador Econômico Aduaneiro, a partir de 2027, para que o exportador possa comercializar mercadorias adquiridas com fim específico de exportação. Sim, mas isso não tem relação direta com a reforma tributária, não, tá bem? Eu posso responder isso no final, para a gente não sair do tema, mas eu respondo, tá bom? Perfeito, perfeito. São coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas não é da reforma. Ok. Só para a gente não perder o link aqui. Então, em relação ao PIS e COFINS, a gente vai migrar de 31 de dezembro de 2026 para 1º de janeiro de 2027, deixa de existir. Então, vamos lá. Se a sua empresa é uma empresa que funciona o tempo inteiro, lá em 31 de dezembro está entrando cliente, saindo cliente, hotel, restaurante, né? E até meia-noite, não, até 11h59, 59, a receita daquele ponto será PIS e COFINS. A partir de 1º de janeiro, primeira hora de janeiro de 2027, passa a ser CBS e IBS. Principalmente o CBS, que no caso passa a ser CBS, perdão, que migra totalmente. Então, a gente tem que estar com tudo isso muito alinhado, tá? Só para chamar a atenção do cronograma. Essa alíquota aqui de 8,7, ela é estimada, ela não está 100% certa ainda, porque durante esse ano e próximo ano vai ser calibrada. Então, ela pode aumentar ou diminuir ainda. É uma previsão que seja 8,7. E aqui é para lucro real e presumido, ok? Não faz diferença. Então, o lucro real e presumido vão ser IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Então, vão ter a mesma alíquota. Não vai ter alteração em 2027 e 2028 para ICMS e ISS, a não ser que agora a gente passa a pagar um percentual da apuração feita normalmente de ICMS e ISS para o IBS estadual e o IBS municipal, tá? Então, vai ter uma partição aqui e segue 2029, que começa a outra mudança. Então, 2027, primeira mudança, PIS e COFINS deixa de existir. 2029, segunda mudança, o ICMS começa a deixar de existir, ele vai devagar, ICMS e ISS. 90% do ICMS ou ISS continua existindo em 2029, já entra 10% para IBS. E vai reduzindo 10% todo ano até 2032, até chegar a 2033 e deixa de existir ICMS e ISS e passa ao IBS. Durante todo esse período, as alíquotas serão calibradas. Importante ponto aqui, na mesma medida que o ICMS e o ISS deixam de existir, os benefícios fiscais deixarão de existir. É na mesma medida, tá bem?
Então, o ISS e o ICMS, 10% deixa de existir em 2029. 10% dos benefícios fiscais também. E assim vai até 2032, sendo que 2033 tem o corte. Ainda em 2027, entra aquela redução que eu falei do IPI a zero, mantendo só aqueles cerca de 300 itens que vão continuar tributando pelo IPI. E ainda em 2027, o imposto seletivo passa a ser tributado. Então, esse é o cronograma atual. Ele não teve modificação desde 2024, né, que está se falando da reforma. Então, provavelmente, ele vai ser mantido, tá bom? Caso tenha alguma questão de prorrogação, é dentro desse cronograma, não é do que a gente vai falar de base. O Banco Mundial ele fez um simulador, tem um link aqui embaixo que vocês vão poder acessar. É um simulador mundial do IVA. Dá para testar algumas coisas para o Brasil, mas ele não foi feito para o Brasil, mas já ajuda você que está aí querendo aprender e entender como é que vai funcionar, tá? Então, o primeiríssimo passo é a capacitação dos profissionais envolvidos. Então, vocês que têm os times internos, né, precisa capacitar em relação à reforma tributária. Outro ponto é revisar o processo de acúmulo e evidenciação de créditos tributários, que eu já comentei. Solicitar formalmente aos fornecedores de software, no caso aqui a Sênio, o cronograma de implementação das adaptações necessárias, em boa parte vocês vão ouvir aqui ainda durante essa reunião. Identificar as operações impactadas pelo CBS e IBS sobre o imposto seletivo. Então, resumidamente, revisão dos créditos remanescentes, que vão ficar lá em 31/12/2026. Parece longe, mas não é, né? Já temos que começar a revisar agora, se tiver algum ajuste, alguma adaptação de processo, que seja feito logo. Esses créditos de PIS e COFINS que vão sobrar, eles poderão ser utilizados para compensação com o valor devido da CBS, por isso que é importante a validação. Ou poderão ser ressarcidos em dinheiro ou compensados com outros tributos federais. O crédito de ICMS remanescente em 31/12/2032 também precisarão ser homologados pelo fisco, mas aqui é o fisco de cada unidade federativa, então vai ter também muito importante esse trabalho desde já, e serão compensados com o IBS, pelo prazo remanescente, se relativos ao CIAP, que é a parte do mobilizado, ou em 240 parcelas mensais, iguais e sucessivas nos demais casos. Então, os exportadores aí revisar bastante esse ponto, porque são os que mais têm crédito de ICMS. Com o propósito de quantificar essa relação, quanto que vai ser o IBS, o CBS, existe uma equipe técnica do Ministério da Fazenda que desenvolveu uma metodologia de simulação. E essa metodologia ela passa por 2 etapas. A gente não vai fazer a simulação na prática, mas é importante que a gente entenda para responder aos nossos clientes, que muitos dos meus clientes perguntam, Renata, e aí, qual vai ser o impacto? Vai reduzir, vai aumentar? Porque para algumas atividades, se continuar na alíquota que está falando, vai ter uma leve redução de carga tributária. E para algumas atividades vai ter um aumento de carga tributária. Então, a gente precisa testar. A primeira etapa é a construção de cenários pela equipe de Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, que se chama CERT, a partir de hipóteses sobre as regras que estarão em vigor no futuro sistema. Então, o ponto de partida que eles têm é a formulação de um cenário base, mais parcimonioso. Então, eles fazem vários cenários. Isso está divulgado no site da Receita. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns itens dessa divulgação. A segunda etapa recorre-se a uma adaptação do modelo Tax Gap, que foi desenvolvido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o qual está ancorado nas melhores práticas internacionais e se mostra flexível o suficiente para modelar de maneira endógena o imposto seletivo e quase todos os regimes diferenciados específicos que foram contemplados pela Emenda Complementar 132 de 2023 e, vou até complementar aqui, Emenda ELC 214 de 2025. Depois que saiu a LC 214 de 2025, nem o Tax Gap nem a CERT divulgaram
novas alíquotas ainda oficialmente, tá? Então, pode ser que mude alguma coisinha do que eu vou colocar aqui, ainda está na emenda complementar. Paralelamente, há um esforço conjunto, né, por parte dessas equipes para conseguir chegar finalmente na alíquota do IVA do Brasil. Então, a alíquota total resultante é aquela que repõe a arrecadação dos tributos substituídos. A promessa é que não vai ter aumento de carga tributária a nível Brasil. Não significa que para cada empresa vai ser igual, ok? Então, quando dá um benefício para um lado, outro paga mais, porque não vai ter a redução da carga. Após reduzir a arrecadação do imposto seletivo, né? Então, como é que vai funcionar? Primeiro, faz o teste de quanto arrecada do imposto seletivo, acerte, né, secretaria, projeção, obviamente, né, de quanto projeta se arrecadar com o imposto seletivo, diminui esse valor e, a partir daí, faz o ajuste para o CBS e IBS. Então, a tabela que tem ficado, que já foram feitos os testes, são essas, e aqui eles colocam os cenários, tá bom? O último cenário foi da devolução dos tributos a famílias de baixa renda, que é o cashback que entrou. Então, tem uma alíquota máxima aqui de 27,29%, que por isso que está anunciando 28%, né, em torno de 28% aí, mas depois da lei complementar e daquela batida que teve, né, do Senado, não teve novo estudo, então deve recalibrar. Então, o Brasil está bem na ponta aqui, né, em relação à tributação do IVA no mundo. Hoje, a maior tributação está com a Hungria, a alíquota, né, efetiva, e o Brasil provavelmente vai ultrapassar essa alíquota, infelizmente. Então, se alguém te perguntar qual é a alíquota do IVA, ainda não temos a alíquota oficial, nós temos as projeções, ok? Em torno de 28%. Em relação à não cumulatividade, que é o sistema atual, como é que nós estamos hoje e o que vai mudar com o IVA? O IPI, ele é não cumulativo, ele compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Então, ok. Com a mudança do IPI para alguns itens apenas, provavelmente ele vai migrar para a cumulatividade parcial, mas ainda também não está 100% desenhado, mas como vai ser? Não tem como. O ICMS será não cumulativo. Então, será não, ele é, né, gente? Ele é não cumulativo. Então, eu compenso a entrada, o que eu gastei, né, o que eu paguei com a entrada, eu compenso na saída. O PIS e COFINS é cumulatividade parcial hoje no Brasil, porque ele tem regime cumulativo e não cumulativo. E o ISS hoje é totalmente cumulativo. Então, os principais impostos, nós estamos nessa situação. A gente tem o crédito financeiro na não cumulatividade completa. Essa não cumulatividade completa não existe no Brasil. A gente é regime parcial, tá? Então, o ideal do IVA é a não cumulatividade completa. A empresa paga o tributo somente sobre o valor que agregou de valor. E desconta o tributo pago nas aquisições para produção, revenda, uso e consumo da empresa. A ideia do IVA seria isso. Tudo que comprou gera crédito, tudo que saiu gera débito. Tá? Porém, temos várias exceções no Brasil, vou falar delas, mas não é só no Brasil, várias partes do mundo também têm exceções, tá? O ideal é ter um mínimo de exceções. O crédito físico, creditamento parcial somente sobre compras para revenda ou produção. E temos o crédito presumido, que é o creditamento não representa exatamente o valor do tributo pago na etapa anterior, então tem um percentual presumido. E aí, tudo isso aí que hoje existe no Brasil, de uma forma ou de outra, a gente tem um sistema de débito e crédito, não é imposto sobre valor agregado, né? Então, qual é a diferença do débito e crédito para o imposto sobre valor agregado? Apesar dele possuir algumas semelhanças, existem diferenças fundamentais entre os dois modelos. O conceito do IVA é um imposto sobre o consumo, cobrado de forma não cumulativa ao longo da cadeia produtiva. O imposto incide sobre o valor adicionado em cada etapa da produção e produção e comercialização, e o crédito é geralmente permitido para evitar a tributação em cascata. Já o sistema de débito e crédito, que é o que está no Brasil hoje,
o Brasil adota um modelo de não cumulatividade para alguns tributos, que é o ICMS, PIS e COFINS, que também é parcial, mas de forma muito complexa e com muitas exceções, e há regras específicas. Ai, gente, desculpa, esqueci de desligar meu celular, só vou desligar aqui. Me perdoem. Deixa eu desligar logo aqui para não tocar de novo. Pronto. Então, e aí tem regras específicas sobre o que pode ou não gerar crédito, além de regimes diferenciados. Além disso, no meio da cadeia, a gente tem o PIS e COFINS cumulativo e o ISS que não gera crédito. Então, é bastante complexo o sistema tributário do Brasil, o mais complexo do mundo também, né? A gente tem esse prêmio e a gente está querendo simplificar aí com o processo do IVA. Outro ponto, gente, esse é o que temos que mudar a forma de pensar. Por exemplo, antes até de entrar aqui na reunião com vocês, eu estava terminando de desenhar um planejamento tributário de uma empresa que é situada em Portugal e eles estão querendo migrar para outros países. Então, esse planejamento tributário feito lá, a gente nem olha para o IVA, porque ele não é importante. Porque o IVA é tributado no destino. Eu não tenho muito controle sobre ele. É para onde eu vendo. O IVA é cobrado por fora, ou seja, ele é cobrado do meu cliente, não sou eu que estou pagando. Então, o IVA no planejamento tributário nem sequer é considerado, porque não temos como fugir dele, ok? E isso é uma quebra no Brasil, da gente pensar, poxa, a gente usa tanto o ICMS, o PIS, o COFINS e o ISS nos planejamentos, que é difícil a gente pensar assim, caramba, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho como gerenciar para onde meu cliente vai vender, eu tenho como gerenciar onde ele vai se situar, né? O meu cliente, se ele se estabelecer no estado do Espírito Santo, ele vai ter os benefícios fiscais do ICMS. Mas o IVA não funciona assim. O IVA é para onde eu vender, né? Então, eu não consigo controlar isso. Por isso que não faz muito sentido alguns planejamentos que hoje nós fazemos para o ICMS, PIS, COFINS e ISS dentro do IVA. Então, o IVA é um imposto cobrado por fora, ele nem sequer faz parte da receita bruta, né? Então, por exemplo, se você for comprar algo num país de IVA, uma compra na internet, vai estar o preço sem o IVA. Então, por exemplo, vou comprar um curso lá em Portugal. Outro dia eu fui comprar, custava 500 euros. Aí eu fui clicando, caramba, era 500 euros mais 23% de IVA. Eu tinha esquecido desse detalhe. A gente fica tão acostumado no Brasil que já está tudo junto. Então, não era 500, era 500 mais 23%. Porque os 23% não é quem está vendendo o curso que vai pagar, sou eu. E aí importa o lugar que eu estou, ou seja, o destino, tá? Como nós vamos ter um IVA dual aqui no Brasil, isso vai impactar bastante, porque numa situação de um IVA nacional, não importa em qual lugar do Brasil eu estaria, qual o CBS, não importa, dentro do Brasil tributa X, se for 8,7, que seja. Vou colocar 8,7, que é a alíquota estimada atual. Então, dentro do Brasil, o CBS é 8,7%, acabou. Mas o IBS é na alíquota do destino. Então, se o fato gerador é de algo tributado pelo ICMS estadual, então vai tributar no estado de destino. Se é municipal, no município de destino, ok? Não importa onde estou. Então, por isso que os benefícios fiscais são complexos dentro do IVA. O foco é muito diferente. Primeiro, é um imposto cobrado por fora, destacado na nota, não faz parte da receita bruta e é a alíquota de destino. Então, isso é muito, muito diferente do que temos hoje. Quando um produto ou serviço é vendido em países que adotam IVA, o imposto é adicionado ao preço de venda. Então, o consumidor ele vê claramente o quanto de imposto ele está pagando naquele item que ele está comprando. Exemplo prático, vamos supor que uma empresa vendeu um produto de R$100, valor líquido, valor do item. A alíquota do IBS, nesse exemplo aqui, só IBS, tá? Claro que a gente ia ter que colocar IBS e CBS, tá? Mas aqui vamos pegar um exemplo didático. A alíquota do IBS é de 21,95% no destino, ok? Então, o consumidor pagaria 121,95 no total, sendo que 100 para o vendedor, ou seja, o valor do produto, e 21,95 de IVA, que o revendedor vai passar para o governo.
Então, o imposto é claramente identificado, não é escondido no preço final. Então, no Brasil, o ICMS é por dentro. Para a gente ter a alíquota de 21,95% de IVA, provavelmente o ICMS é em torno de 18%. Aí você fala, por quê? Porque ele incide sobre ele mesmo. Então, por exemplo, olha como é que é difícil calibrar a alíquota no Brasil. A gente tem que pegar o preço final, vai ser igual a 100, que é R$ 100, né, que eu falei que é o valor líquido, dividido por 1 menos a alíquota do ICMS do destino, ok? Aí, nesse caso, eu coloquei 18%. Então, o preço final é 100 dividido por 0,82, que dá 121,95. Ué, se deu 121,95, significa que 21,95% de IVA, tá? Então, a alíquota de 18 vai dar uma alíquota 18% de ICMS, vai dar uma alíquota de 21,95% de IVA. Mas sabemos que o Brasil tem alíquotas diferentes por estado, né? E a ideia inicial nos anos de calibragem, e aí isso pode ser uma coisa que mude, que está tendo muita pressão dos estados, mas a ideia inicial é que todos os estados teriam a mesma alíquota na calibragem, que ainda não saiu a alíquota. Então, deve fazer uma alíquota média por volume de venda, etc. Não sei como é que vai ser. Os estados consumidores é que vão mandar na alíquota, resumindo, os que mais consomem. Bem, vai ter uma alíquota X, que vai ser a alíquota média. Essa é a ideia inicial, e aí os estados ficariam 2 anos, todos os estados com a mesma alíquota. A partir do 3º ano, aí sim, poderiam os estados ter uma certa flexibilidade de mudar essas alíquotas internamente, dentro de um parâmetro que o governo vai colocar de alíquota mínima. Então, temos muita coisa ainda para viver, né, dentro do IVA. Eu fiz até uma planilhinha aqui, que eu também posso enviar para vocês, porque muita gente está me perguntando assim, como é que eu vou saber agora qual vai ser o meu novo preço de venda com o CBS, por exemplo, que é o que vai entrar aí de pronto, né? Então, vamos supor que o preço de venda atual, ou seja, o valor do item, é de R$ 1.000. Se o valor do item é de R$ 1.000 e tributou 17% de ICMS e 9,25% de PIS e COFINS, a receita líquida é de R$ 737,50, porque esses impostos estão dentro dos R$ 1.000, ou seja, dentro do preço. Como que eu posso simular quanto ficaria agora com o IVA? O ideal é o que na migração? A gente retira os impostos do preço, ok? Então, vou colocar aqui 737,50 seria a receita líquida de imposto, de forma bem simples, tá, gente? Isso aqui é muito complexo. Eu estou fazendo do jeito mais simples possível, didático. E aí, claro que cada empresa vai ter um pormenor aí que a gente vai ter que colocar aqui nas formas. Mas de forma bem simples. A minha receita é 737,50. Esse é o meu valor do item, sem os impostos de ICMS, PIS e COFINS, ou seja, essa é a minha base do IVA. Se essa é a minha base do IVA, eu vou ter que saber, então, qual é a minha alíquota de IBS, ainda não temos, né? Então, coloquei uma alíquota aqui hipotética, tá bom, pessoal? E qual a alíquota do CBS. Vejam que a carga nominal, que não é a carga efetiva do ICMS, PIS e COFINS, está dando 26,25. E a carga nominal do IVA, que nossa simulação, deu 29,18. E o IVA, nesse ponto, mesmo com a alíquota maior, deu um valor menor de imposto, porque a base é menor. Aí você fala assim, mas aí eu vou ter que recolher o IVA. Não, você vai cobrar do seu cliente R$ 737,50 para você, 215,22 de IVA. Total da nota, 952,72. Então a alíquota com certeza não vai ser 29,18, será? Não sei, pode ser que aqui seja os 21,25 que eu coloquei antes. Pode ser que seja um pouco mais. Então, assim, pode ser que aqui seja 9, e assim vai calibrando a alíquota. Para esse tipo de empresa que está numa alíquota bem alta, no ICMS, PIS e COFINS, pode ser que ela tenha uma redução no IVA realmente. Mas se eu estou numa empresa aqui que aqui é 0,65, aqui é 3,65, e vai aumentar, aliás, aumentar não, o CBS vai ter a mesma alíquota na saída, aí já aumenta para 29,18. O que faz amenizar isso? Os créditos da entrada, né? Então, o Brasil está, nesse momento, testando essas alíquotas para chegar aí
num valor, vamos colocar assim, de teste, né? Para falar assim, não, agora realmente a alíquota está calibrada, vai ser essa, aí você vai conseguir simular claramente o quanto que você tem que agregar de IVA e quanto vai ficar o preço de venda final, tá bom? Quem vai mais sofrer? Lucro presumido, vocês perceberam aqui, quando eu mudei para a alíquota do lucro presumido, já deu uma diferença para mais de preço, né, para o cliente final, ele vai sentir, ele paga 1.000. Aí agora ele vai pagar 1.016,66. Mesmo que ele tenha, quando ele tem o crédito do IVA, ou seja, quando é de uma empresa para outra, ele não sente tanto, né? Porque ele vai acreditar 229. Mas quando você está vendendo para o consumidor final, que é quem vai pagar a conta no final, ele vai ter um leve aumento aqui se for empresa origem, era do lucro presumido. Se a empresa é do lucro real, como ela já estava com a carga alta, pode ser que ela tenha uma leve redução agora. Como que a gente vai saber isso? Simulando. E aí, é claro que eu também tenho que ter ideia de quanto que eu tenho de crédito de PIS e COFINS e ICMS hoje e quanto eu vou ter de crédito de IBS e CBS para saber a carga efetiva do meu cliente. De forma bem simples, é isso. Mas temos muita coisa para complicar, temos, porque temos benefícios fiscais, mas aqui o foco é a gente falar da forma mais simples possível, tá? O modelo geral do IVA é cobrado de forma totalmente não cumulativa em todas as etapas do processo de produção e comercialização. Tem uma restrição somente para uso e consumo pessoal. A maior parte dos países coloca essa restrição, o Brasil também colocou. E aí o Brasil define o que é uso e consumo pessoal, tá ok? É um tributo neutro, ou seja, sua incidência independe da forma como está organizada a produção e a circulação, que o foco é no destino. É o imposto pago pelo consumidor final. Quem paga o IVA é o nosso cliente, né? Os ativos imobilizados geram crédito integral e imediato de IVA, e os créditos acumulados devem ser devolvidos de forma eficiente. Para a gente pensar no impacto na contabilidade, hoje a gente contabiliza, eu coloquei só o ICMS aqui, o IPI como exemplo, mas claro, tem o PIS e COFINS, pode ter o ISS também. Nesse exemplo aqui, a empresa, o valor do item na nota fiscal é 40 mil reais. Dentro dos 40 mil reais, já está o ICMS de 17%, no valor de 6.800. E, além disso, tem um imposto por fora aqui, que é até parecido com o IVA, que é o IPI, 4 mil reais. Então, o total da nota, 44 mil reais. Como que eu contabilizo hoje? Eu debito o cliente, 44 mil, que é quanto o cliente vai pagar. Acredito a receita, porque a minha receita é de 40, e o IPI a recolher, que é 4 mil, porque a empresa é mera depositária do IPI, porque ele é cobrado por fora. Bem, dentro desses 40 mil de receita tem o ICMS, então eu também tenho que apurar ele. Então, eu debito ICMS sobre venda, 6.800, e acredito ICMS a recolher, 6.800. Ou seja, eu tenho um imposto por fora e tenho um imposto por dentro. Com o IVA, muda bastante, mesmo tendo dois IVAs. O valor do produto é 40 mil, a base do IVA vai ser os 40 mil. Um imposto não incide sobre o outro, ou seja, a base é sempre os 40 mesmo. E vou ter aqui no caso, aqui, perdão, né, 4, depois eu corrijo aqui a planilha, agora que eu vi que é 40 mil mais 4, mas aqui eu somei certo. Vai ser 40 mil mais 8 mil mais 3.200, 51.200. Então, eu debito o cliente, 51.200, acredito o faturamento, a receita bruta, 40 mil, acredito o IBS recolher diretamente no passivo e o CBS recolher diretamente no passivo. Ou seja, não impactou nada o resultado do IBS e CBS, porque não é a empresa que está recolhendo, é o cliente que está pagando. Recolher não é a empresa que está pagando, ela está apenas recolhendo. Quem está pagando é o cliente. Então, tem uma mudança do impacto aí da contabilidade, tá bem? Em relação às hipóteses de incidência do IBS, em quem incidirá o IBS? Operações onerosas e não onerosas. A definição de operações onerosas está na lei, até coloquei os artigos aqui para facilitar quem quiser ir na fonte. Mas, assim, muitos itens que hoje não são tributados pelo PIS e COFINS e ICMS são considerados operações onerosas, ou seja, hipótese de incidência do IBS e CBS, como multa, por exemplo.
E as operações não onerosas, que também são hipóteses de incidência, fornecimento de bens para uso e consumo pessoal. Só um minutinho. Desculpa, gente, acabei engasgando aqui. Operações onerosas, fornecimento de bens para uso e consumo pessoal ou abaixo do valor de mercado. Fornecimento de brindes e transmissões para sócios ou acionistas não contribuintes no regime regular. Então, tenha atenção, porque alguns itens, apesar de não ser oneroso, ou seja, gerar faturamento, ele é hipótese de incidência do IBS e CBS. Pontos de esclarecimento. São operações com serviços todas aquelas que não envolvam bens materiais ou imateriais e não incide IBS e CBS sobre bonificações que constam no documento fiscal e não dependam de evento posterior. Tenham muita atenção nessa parte que fala que é abaixo do valor de mercado, que é muito comum as empresas que são parte relacionada, ou seja, controlada, controladora, subsidiária, investida, pessoas que têm sócios em comum, parentesco, né, entre sócios, empresas, às vezes ela não é uma investida, não é a parte relacionada diretamente, não é sócia, mas acontece que o sócio dessa empresa é marido, é filho, é do outra empresa, né? Então, assim, tem um favorecimento de valor. E qual que é a regra do IBS e CBS? Você pode até vender pelo valor que você quiser, mas vai tributar sobre o valor do preço de transferência. Como é que funciona o preço de transferência hoje em relação ao imposto de renda? As empresas que têm subsidiárias fora do Brasil ou investidos, ou seja, uma parte relacionada, que vender por valor diferente em 10% para mais ou para menos, tem que apurar o preço de transferência para recolher o imposto de renda sobre essa diferença. Então, por exemplo, eu estou vendendo de uma empresa que é a controladora de outra. Estou vendendo para minha controlada. Para todo mundo eu vendo por 100, mas para minha controlada eu vendo por 80. Posso? Pode. Só que você vai ter que calcular o preço de transferência. Então, você vai vender por 80, mas vai tributar o IBS e o CBS sobre 100. Tá? Essa que é a questão do preço de transferência. Vai pegar o maior preço de venda para a parte não relacionada no período. E esse período ainda não está definido, se é o mesmo mês de competência, se são os últimos 12 meses, o que vai ser verificado. Tá? Ponto de atenção, as hipóteses abaixo serão desconsideradas para fins de incidência do IBS e da CBS. O título jurídico do bem posse do fornecedor, a espécie e validade jurídica, bem como os efeitos dos atos de negócios jurídicos, eventual lucro obtido com a operação, seja oneroso ou não, e o cumprimento de exigências legais e administrativas. Então, tenha atenção aí aos itens e lembrar que a Constituição Federal do Brasil já foi alterada para abarcar o IBS e o CBS. O fato gerador, quando que ele vai ocorrer? Então, se eu tenho uma hipótese de incidência e cometer o fato gerador, tem que pagar o imposto, né? O momento do fornecimento ou do pagamento. Aqui muda bastante também. O que vier primeiro. Então, por exemplo, forneci a mercadoria. Ok, não tenho dúvida. Tem a hipótese e tem o fato gerador, tem que recolher o IBS e o CBS, se for item tributário. Recebi um adiantamento que hoje no IBS e CBS não é tributado, eu tenho que recolher perdão, no PIS e COFINS ICMS não é tributado, é um fato gerador do ICMS, do IBS e do CBS, então isso muda bastante. Quando se torna devido o pagamento, quando não é possível saber quando o produto foi entregue ou o serviço for fornecido, e também comete o fato gerador assim que é feito o pagamento pelo produto ou pelo serviço, apenas nas operações que envolvam órgãos, autarquias e fundações públicas. Então, aí vai continuar tendo a questão do diferimento, né, quando prestar serviço para um órgão público. O local tem uma tabelinha que eu até deixei aqui para definir. Então, vou resumir rapidamente. O bem móvel material, local da entrada ou disponibilização do bem ao destinatário. É onde eu vou olhar a alíquota, o local, ok?
Então, onde que eu vou olhar a alíquota para dizer que aquela alíquota é a alíquota do meu IBS, por exemplo? Tá? Então, essa tabela está disponível nos materiais da Receita Federal, eu só copiei e colei aqui. E a base de cálculo é o valor da operação acrescido de acréscimos decorrentes de reajuste de valor de operação, juros, multas, descontos concedidos sob condição, valor do transporte cobrado como parte da operação e os tributos suportados pelo fornecedor. É bem parecido com o que temos hoje. E a gente pode excluir da base de cálculo o montante devido a título de IBS e CBS, ou seja, o imposto não incide sobre eles mesmos, o montante do IPI incidente sobre a operação, que a IPI não faz parte da receita bruta, né? Então não vai compor, os descontos incondicionais e reembolsos recebidos por operação por conta e ordem, ou em nome de terceiros, e valores incidentes sobre tributos, isso aqui é uma novidade, como ITCMD e IPVA. São descontos incondicionais, os valores reduzidos pelo fornecedor no preço do bem, ou seja, na nota fiscal, no documento diretamente. E aí o fisco ele pode arbitrar. Se ele não identificar o fato gerador como correto, ele pode arbitrar. Essa figura do arbitramento já existe no imposto de renda e contribuição social hoje, no Brasil. Como é que vai funcionar isso para o IBS e CBS? Quando a fiscalização não tiver acesso a informações, ainda que diante de alegações de perda, furto ou extravio do produto, a operação será arbitrada operações realizadas sem documento fiscal, quando for declarado valor de mercadoria notoriamente inferior ao praticado e quando o documento fiscal não merecer fé. O que eu observei nos países que têm IVA implantado, gente? A Receita Federal, por exemplo, Portugal, que se chama Secretaria de Finanças, a Receita Federal lá. Se eu entrar no site da Secretaria de Finanças e colocar o nosso NCM aqui, tá ok? Algo parecido com o NCM, sai o valor médio de venda no país daquele item. Sai o valor médio de venda do setor de faturamento. Quanto o setor de granito, por exemplo, faturou em 2024? Nós vamos ter a média do setor lá público. Tá? Não sai as empresas, sai as médias. Então, o fisco, ao longo de um tempo recebendo IBS e CBS, vai apurar essa média e vai arbitrar com base nisso. Em relação às alíquotas, a gente já esgotou esse assunto, então vou passar um pouco mais rápido, lembrando que elas vão ser fixadas e recalibradas, ou seja, modificadas várias vezes até 2033, a gente ter a alíquota considerada final. Quem é o sujeito ativo? União, estados e municípios. E quem é o contribuinte? A princípio, a gente olha e acha que é o fornecedor, mas o contribuinte, de fato, do IBS e da CBS é o consumidor final. E quem são os responsáveis tributários? Quem adquire, importa da entrada ou saída da mercadoria, ou toma serviço que não esteja cobertado por nota fiscal confiável, os transportadores que transitem com bens que não estejam acompanhados de documento fiscal confiável, leiloeiros, desenvolvedores de sistemas que sejam diferentes dos aprovados pelo fisco, qualquer pessoa física ou jurídica que, por atos ou omissões, concorra para o descumprimento de obrigações tributárias, também serão responsabilizados. Muita atenção aqui, principalmente a classe contábil e jurídica, né, que envolve-se sempre na área tributária, para não cair num problema aí de ser um responsável tributário sobre algo que nem recebeu para isso. Não são contribuintes, condomínios edilícios, consórcios, sociedades e contas de participação e nanoempreendedores, fundos de investimento, planos de saúde sob modalidade de autogestão, entidade de previdência complementar privada, e também as instituições de educação sem fins lucrativos e as entidades de assistência social. E para apurar o valor devido, ao final de cada mês. E aí, gente, aqui tem, quem estiver dormindo acorda, que tem uma mudança aqui drástica no fluxo de caixa. Todo mês, tudo bem, eu vou apurar o IBS e o CBS. Vai falar, mas eu já faço isso para PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. Qual a diferença? A diferença está no crédito.
Quando eu compro algo que tem crédito de ICMS, eu não preciso, bem, eu vou falar entre aspas, porque em alguns estados exige que a gente olhe se aquele estabelecimento está numa lista negra de recolhimento de ICMS. Mas, em regra geral, eu não preciso verificar se o meu fornecedor pagou aquele valor de ICMS que está naquela nota fiscal para eu me creditar. Eu dei entrada, eu me acredito. Se ele não pagar, né, nós vamos ter um problema futuro aí, mas, a princípio, o problema é dele. PIS e COFINS. Eu dei entrada, eu me acredito. Não fico verificando se a empresa pagou ou não o PIS e COFINS, o meu fornecedor. O IBS e CBS não são assim. Você só tem direito ao crédito dos saldos pagos, ok? Provavelmente a Receita vai disponibilizar todo mês lá no ECAC o seu crédito. Então, ela vai ter assim, vai ter o valor de venda seu, vai ter o valor de compras e vai ter o valor de crédito, que não necessariamente é toda a compra do período, pode ser de períodos passados que ainda não tinham sido recolhidos, enfim. É esse o valor do seu crédito, não é necessariamente o que você comprou e está na nota. Na contabilidade, nós vamos nos creditar pela nota, ou seja, por regime de competência, mas não é aquele saldo contábil que você vai poder utilizar na apuração, porque só pode utilizar na apuração que foi efetivamente recolhido. Então, esse é um delay, principalmente no primeiro mês, porque você vai comprar em janeiro, e aí até ser recolhido lá em fevereiro, talvez você não tenha crédito nenhum de IBS e CBS sobre aquelas compras, então você vai ter que usar esse crédito que está vindo do PIS e COFINS e também do ICMS, por isso que essa validação é tão importante. Então, essa guinada é dolorida, tá? E uma guinada de forma de apuração. Outro ponto, a apuração é concentrada na matriz. Então, mesmo, claro, cada estabelecimento vai ter sua compra, suas vendas separadamente, mas na hora de apurar, centraliza tudo na matriz. Aí algumas pessoas perguntam para a gente, quando a gente está dando esse treinamento, eu vou ter que fazer igual hoje, que no ICMS eu tenho que emitir uma nota fiscal para transferir o crédito. Ainda não tem isso normatizado, tá bom? Deveria ser automático, porque vai ser tudo mais eletrônico, não deveria exigir a nota, mas ainda não está normatizado. Mas vai ter a centralização do crédito e do débito na matriz. A instituição da possibilidade de apuração assistida, a Receita Federal está pensando nisso, que essa apuração que eu estou falando lá no ECAC, tá ok? Eu não sei se ela vai sair imediatamente em 2027, mas existe isso na prerrogativa. E o comitê gestor do IBS pode enfraquecer um pouco essa otimização fiscal, né, porque vai descentralizar por estado. O ideal é centralizar. Oi, Renata. Oi. Oi, Renata, aqui é o Rames aqui. Na verdade, eu vou daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais, né, da solução desse sistema, né, com relação a essa questão de pré-preenchimento e tudo mais. Na verdade, até trazer eu até diria uma informação bem recente. Nós aqui da Sênior, nós participamos do grupo técnico aqui, né, de desenvolvimento das soluções, e é perfeito o que você colocou, tá? Só para acrescentar aqui o que você passou. Realmente nós teremos uma declaração pré-preenchida, né? Quando nós falamos, por exemplo, da CBS, que é a primeira, que é a federal, que está sendo construída, já existe uma expectativa, tá, de que a partir de junho tenha já um modelo para a gente já começar a fazer testes e entender melhor como vai ser essa declaração pré-preenchida da Receita, reconhecendo, né, os créditos, como você bem falou ali, né, que serão quando efetivamente for pago o imposto lá da compra, né, pelo fornecedor ou outra forma. Então, só para aproveitar o gancho aqui, né, porque é bem oportuno, isso está bem quente, e realmente, inclusive, já nos apresentaram um modelo, um layout de como deve ser, tá, essa apuração, e que a gente vai trazer para os nossos sistemas aqui também, para o nosso RP. Só aproveitar o gancho, daqui a pouquinho eu falo mais aí, daqui a pouquinho eu tenho espaço aqui para falar um pouquinho da solução. Obrigado, Renata. Tá bem. Foi ótima a sua colocação. Eu já estou caminhando para o final, para dar a palavra aí para o Rames. A gente vai falar agora dos itens finais, tá? Claro que isso aqui, gente, é um resumo do resumo, né? A reforma tributária exige muito mais do que 1 hora e pouquinho aí de bate-papo com vocês. O objetivo aqui é chamar atenção para os pontos principais.
A neutralidade da tributação, a não cumulatividade no sistema atual, a não cumulatividade do IBS e da CBS, a vinculação, então esse é um ponto, assim, são os pontos principais, a vinculação do creditamento ao pagamento, esse eu acho que é o ponto que vocês precisam analisar o fluxo de caixa, ok? E pensar como seria isso, né? Como é que vai funcionar. Em alguns países, o que faz? Eu emito a guia, por exemplo, vamos supor que eu vou cobrar do meu cliente 40 mil reais, aquele exemplo que eu dei, e 8 mil é de IBS e CBS, de IVA. Então a nota fiscal vai ser 48. Aí eu combino com o meu cliente não, meu fornecedor. Eu combino com o meu fornecedor o seguinte: eu vou te pagar os 40 mil e você já emite a guia e me dá que eu vou pagar e te enviar o comprovante. Porque ali eu garanto que eu tenho crédito. Porque se eu pagar os 48 mil para ele tem um prazo dele para fazer a apuração, e isso pode descasar do meu crédito. Então, algumas situações ocorre isso, tá? Ao invés de pagar 48, o fornecedor paga 40 mais o 8 separado, e isso depende muito da relação sua com o fornecedor. O ressarcimento de crédito de IBS e CBS e o cashback de IBS e CBS nós vamos falar agora. Então, a neutralidade é um dos pontos principais do IVA. A tributação não deve distorcer a forma de organização das atividades econômicas. Será que existe neutralidade no Brasil hoje? Com certeza não. E será que vai existir com o IVA da forma que está sendo desenhado? 100% também não. A não cumulatividade, ela tem as exceções aí, né, que é o uso e consumo pessoal especificados na lei complementar, que não gera crédito. Já tem as hipóteses previstas dessa Constituição do crédito. Poderá ainda haver restrições decorrentes da vinculação do creditamento do pagamento do IBS na etapa anterior, que é uma coisa que está debatendo muito, e o creditamento vedado para isenções e imunidades. Essa vinculação do creditamento ao pagamento está previsto, tá? Só que ainda tem debate sobre isso, espero que isso caia. Outro ponto que já está previsto é o crédito presumido. O produtor rural, pessoa física, com receita anual inferior a 3 milhões e 600, pode optar por não ser contribuinte do IBS e CBS e vai gerar um crédito presumido para quem compra. Também transportador autônomo de carga, que não seja contribuinte, resíduos e demais materiais destinados à reciclagem e bens móveis usados de pessoa física não contribuinte. Então, essas são as previsões de crédito presumido. Não saiu ainda se esse crédito presumido vai ser tributado ou não pelo imposto de renda e contribuição social. Então, já tem ações sobre isso já, tá, gente? Igual tem hoje do ICMS. As alíquotas do crédito presumido estão aqui, né, caso alguém tenha essas situações para poder testar. E como monetiza os créditos? Compensação com saldo devedor do IBS e da CBS, respectivamente, inclusive multa e juros, desde que não inscritos em dívida ativa. Compensação com IBS e CBS incidente sobre as operações do próprio período de apuração. Solicitação de ressarcimento. Também consigo de volta o dinheiro compensando com IBS e CBS devido em operações subsequentes. Lembrando que o prazo decadencial é 5 anos do crédito e é vedada a transferência, salvo quando há fusão, cisão ou incorporação de pessoas jurídicas. E o famoso cashback, para a gente finalizar, para as famílias de baixa renda, devolução do IBS e da CBS para famílias de baixa renda cadastradas no cadastro único, benefício, finalizar não, tem mais um detalhezinho do IS aí, tá, gente? Benefício automático para quem tem renda familiar per capita de até que é meio salário mínimo. E o que está sendo debatido aqui? Cashback é uma coisa que existe em várias partes do mundo. O problema é que você primeiro tem que pagar pelo item para depois ser ressarcido. E a dificuldade dessas famílias é justamente ter o dinheiro para comprar. Então, o ideal do cashback era que ele fosse imediato, ou seja, se essa pessoa deu o CPF e ela tem esse benefício, já sai sem IBS e CBS ali na fonte. Espero que avance para isso. Em relação ao imposto seletivo, que é o imposto do pecado, ele está previsto na emenda complementar 132, também na lei complementar 214, e o objetivo dele, vou resumir aqui, é extrafiscal, ou seja, penalizar o consumo de itens considerados nocivos
à saúde e ao meio ambiente. Não está claro totalmente o elenco dos produtos que serão atingidos, isso está sendo bem discutido ainda, tá bom? Mas a ideia é bebida alcoólica, cigarro, petróleo, combustível, produtos cujo impacto ambiental seja alto ou mesmo médio. E será que é um imposto de tudo? Né? Então, alguns tributaristas já falam isso, já existe um apelido de imposto do pecado, pois a taxação visa desincentivar a aquisição de bens ou serviços que tenham potencial de danos à saúde ou ao meio ambiente, discorrendo sobre os produtos que são consumidos em abundância pela população carente, como a reprodução de imagem que utiliza produtos químicos, tintas na sua execução, aquela xerox, né, que é o colorido de preto e branco, e que tal tributar os corantes artificiais, aditivos e plásticos, e apesar de importantes e úteis, tais produtos exigem a aplicação de compostos químicos perigosos ao meio ambiente. Então, sabemos que tais produtos incorporam os produtos de construção civil, brinquedos e até alimentos. Então, como é que vai trazer isso para dentro do preço, né? Então, é uma questão que está sendo discutida no momento. Tem umas delimitações irrestritas de impacto ambiental, como extração de madeira, papel, alumínio, embalagens plásticas, eletrodomésticos não produzidos na Zona Franca de Manaus, transporte de resíduos, transporte de combustíveis ou produtos químicos. Então, o imposto seletivo terá outras características danosas, integra a base de cálculo dos demais impostos. Então, dentro do IBS e CBS tem o IS, e poderá ter o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo de outros impostos. Só um segundinho, que eu estou com a garganta bem ruim. Desculpa. Então, o IS, ele é um imposto cumulativo, ele é base de cálculo de outros impostos, ele traz um efeito cascata bem grande. Então, mesmo que ele tenha uma alíquota baixa de 1%, 2%, o efeito cascata dele é bem alto. O que determinou isso? Existe um limite de tributação no mundo para que as coisas sejam ideal. Eu tenho que tributar o fumo, por exemplo, faz mal à saúde, está provado, comprovado, tem que tributar a bebida alcoólica, faz mal à saúde, está comprovado. Então, vamos tributar esses itens. Aí, o que acontece? Se você aumenta muito a tributação, e claro, vai aumentar o preço, chega um momento que ultrapassa o limite pagável, mas as pessoas não deixam de consumir. Começa a ter mercado negro disso. E isso é no mundo inteiro. Então, adaptar a alíquota para que ela fique no limite pagável e que tenha o efeito de diminuir a aquisição pelo preço é difícil. Outro ponto, quando eu aumento o preço de algo para inibir a compra, eu inibo só da população carente. Porque as pessoas que são ricas, elas vão continuar consumindo, só que agora é mais caro. Então, esse também é um outro problema do imposto seletivo no mundo, tá? E o Brasil está discutindo isso, mas vai ter o imposto, mas a gente tem essa questão aí, talvez, aí, de problemas aí no futuro, tá? Tem que ter cuidado com alguns itens que fazem danos ao meio ambiente, mas que são importantes, como esses que eu estou listando aqui, né? Então, também, talvez, a previsão é que não tenha imposto seletivo sobre esses itens. E a cobrança começa em 2027, já estamos muito próximos. Então, resumindo aqui para a gente finalizar agora sim, os impactos burocráticos. No período de transição, conviveremos totalmente ou parcialmente com todos esses impostos. Então, aí você fala assim, nossa, vai diminuir, vai aumentar, né? É isso mesmo, aumentar, né? Porque eles não deixam de existir automaticamente. Então, nessa transição, nós conviveremos com vários impostos. E o problema não é só calcular o tributo, os créditos, as aquisições e finalmente o valor a recolher, mas se manter toda a estrutura para atender tudo isso, né? Sistema, funcionários, todo mundo sabendo o que está acontecendo, né? Isso é bem difícil, ter um apagão de mão de obra na área tributária, né? Preencher guias, fluxo de caixa, cálculo de multa, quanto que custa, tudo isso vai ter que ser feito agora, gente, esse plano de ação em 2026, 2025. E um outro ponto é que não deixa de existir esses itens, tá? Então, o benefício para exportação continua, áreas de Sudão e Sudene continuam,
Sulframa continua e Simples Nacional continua. Simples Nacional tem algumas modificações também, né? Porque tem PIS e COFINS dentro dele, então é claro que vai ter modificação aí com IVA, mas ele continua existindo. Bem, esses são os meus sócios, tá? Na empresa Ensicom, aí que a gente que eu tenho hoje de consultoria, e esses são os meus contatos, caso alguém queira fazer algum contato aí depois, tá? Tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não consegui responder aqui em relação à reforma tributária. Vou passar a palavra para o Rames. Renata, muito obrigada. Ok, então, pessoal, já conversei um pouco aí, mas um bom dia oficialmente aí para todos, também para quem chegou agora, né? Quem chegou depois do início ali. Obrigado, Renata, parabéns pela tua apresentação, acho que você conseguiu, como você falou, não tem como ser muito breve aqui, né? É muito assunto, mas eu entendo que realmente você conseguiu sintetizar bem e foi muito feliz, assim, fazer um resumão mesmo do que é relevante aqui, eu entendo, para esse público aqui, né? Então, como colocado aqui, eu sou aqui da Sênior, né? Deixa eu até compartilhar aqui a minha apresentação. Minha apresentação são poucos slides, tá, pessoal? A ideia aqui é fechar todos esses assuntos de reforma que a Renata trouxe e falar um pouquinho de ERP, né, de solução. Eu entendo que esse público, nós temos aqui muitos clientes, né, que utilizam as soluções de ERP da Sênior, então trazer um pouquinho do que está acontecendo aqui, o que nós estamos fazendo, né? Trazer uma prestação de contas aí até para esses nossos clientes, né? E o público em geral aí, tá? Estou compartilhando aqui. Não sei se já estão enxergando aí. Sim. Tá. Eu vou colocar em modo apresentação aqui, então talvez eu não enxergue aqui no primeiro momento o chat, mas só um pouquinho ali. Estão vendo aí? Ok? Sim, estamos vendo. Então, Não. assim, como eu falei, eu também vivo bastante esse assunto de reforma tributária, né? Eu sou head aqui na Sênior das soluções de ERP da Sênior, né? Voltado à área de controladoria fiscal, contábeis. Eu estou bastante tempo aí, acredito que muitos aqui talvez até já tenham participado de algum evento nosso, já tenham tido algum contato aí diretamente, né? Então, assim, o que assim, quando a gente fala de impacto, né, de RP, né, diante de tudo que a Renata trouxe aí, tá? Assim, o que é importante a gente ficar esperto, né? Vai mudar a forma de recolher imposto, de pagar imposto, de calcular imposto, né? E as áreas afetadas, aqui falta espaço para botar a bolinha aqui, né? Praticamente são todas, né? Toda empresa, de certa forma, ela é impactada, né? Então aqui é mais trazer essa mensagem, né? De que, não, mas eu não sou do fiscal aqui, eu não tenho muito a ver com isso, o pessoal lá que se vira e resolva a reforma tributária, né? Então, assim, desde a parte cadastral que tem que ser revisitada, não vou entrar aqui muito em detalhes, né? A parte de compras, né? A Renata bem colocou alguns exemplos, né? Como muda tudo, né? Simplesmente muda tudo, né? O novo racional, né? A gente não está acostumado, não tem nem esse modelo mental, né? De entender que o imposto agora é por fora, que a rigor, né? A questão do neutro, né? Ou seja, ele não deve impactar. Mas então, assim, quando a gente fala de RP, de solução, de processo, né? Imagina que tudo aquilo que a gente tinha preparado, né? Para chegar a um valor de custo, calcular um valor de venda, né? Agora é impactado, tá? Com a chegada desses tributos. E o mais importante, né? Durante esse período de transição que a gente vai ter aqui até 2033, a princípio, né, até 2032, quando termina a transição, e 33 efetivamente é o novo mundo, tá? A gente vai ter que tomar muito cuidado, né, para fazer as contas corretamente aí, né? De saber calcular preço, saber calcular custo e tudo mais, né? Então, tanto a parte de compra, de venda, a parte financeira, né? Um comentário importante também, a Renata trouxe bem ali, a parte do split payment, né? Então, como nós temos o regime não cumulativo pleno, né? E essa questão dos créditos serem financeiros, ou seja, hoje é muito comum, né? A gente está muito habituado faz a nota de venda, né? Faz a venda, tem a nota de compra me dá direito ao crédito, né? Ou seja, é tudo regime de competência, de certa forma, para simplificar aqui, né?
com esse novo modelo, tá? A gente vai ter o tal do split payment lá, que na solução, no RP, nós vamos ter que ficar antenados lá ao financeiro, por exemplo, quando efetivamente eu pago aquele fornecedor, eu posso fazer uma compra, por exemplo, parcelada, em algumas situações eu vou tomar o crédito mês a mês de forma também parcelada, tá? Então, vamos ter que ter muita atenção a esse ponto dos créditos, né? Embora eles não entrem, essa apuração não inicie ano que vem, tá? A gente também já vai falar um pouquinho mais. Mas esse é um ponto, na minha visão, dos mais relevantes aqui, né? Essa mudança do financeiro, onde o ERP agora vai ter que linkar muito bem as operações financeiras com o documento fiscal. Inclusive, as tags, né? E a documentação técnica que nós já temos e nós estamos trabalhando aqui, ela faz um relacionamento direto, né? Entre itens financeiros e os itens de compra e de venda, né? Até porque é permitido agora ao pagamento, inclusive sobre encargos financeiros, multas e juros, tá? Dessas operações comerciais. Em alguns momentos eu vou ter que fazer o link. Se eu comprei 3 itens, A, B e C, né? E pago, por exemplo, juros sobre daqui a 2 meses, eu tenho encargo financeiro sobre isso, eu tenho tributação e posso buscar recuperação desse imposto. E para isso eu tenho que relacionar o pagamento ao item do documento fiscal aqui. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui eu estou falando um pouco mais técnico agora, falando de solução, né? De ERP. Então, tecnicamente, imaginem que a gente vai ter que trabalhar essas questões ali, né? Isso impacta diretamente nos estoques, né? Evidentemente, né? Quando fala de custo e toda essa movimentação. E controladoria, né? Contabilidade, a Renata também foi bem feliz, eu acho que até no exemplo bem objetivo ali, né? De como agora funciona, inclusive, o reconhecimento da receita e tudo mais com esse novo olhar, né? Então, aqui é mais para trazer uma mensagem de que sim, no RP a gente está trabalhando isso e impacta muitas áreas aqui, né? Deixa eu só ir adiante aqui. Tá? E como funciona isso, né? Quando a gente fala aqui no RP da Senior, eu vou me ater aqui a falar muito do nosso RP Senior XT, que eu penso que clientes nossos que estejam aqui, a grande maioria é o RP que está sendo utilizado aqui, tá? Embora nós temos também o RP Senior X, que é um RP mais recente, lançado em nuvem, nosso mais novo RP, também, inclusive esse já está mais adiantado, tá? Nós já temos inclusive a reforma pronta nele, né? Já com os cálculos todos prontos, temos até uma apresentação para fazer. Mas quando nós falamos do desafio de implementar reforma tributária nos ERPs, nós temos 4 ondas, tá? Nós estamos trabalhando com todas as parametrizações e os cálculos, tá? Ou seja, o ERP, ele está sendo trabalhado aqui, os times estão trabalhando já desde o ano passado, tá? Para deixar ele pronto para que ele tenha todos os novos impostos lá, CBS, IBS, depois o IS, que faça todos esses cálculos, tenha todas as parametrizações como tem que ser, tá? Então, essa é a primeira, eu diria, os 2 primeiros steps, né? Parametrizações e cálculos. Depois a gente vai ter também as alterações nas notas fiscais, nas tags, nos XMLs, tá? Então, eles já receberam, nós também já estamos trabalhando nisso. Eles têm são tags novas, tá? Que a gente tem que preparar para que as notas fiscais, os documentos fiscais, que serão a principal obrigação acessória, né? Porque com a reforma tributária não deve mais ter SPED para lá, SPED para cá, toda aquela confusão, né? Reforma tributária é basicamente a nota fiscal lá, né? Emitir a nota, ter o XML, né? É a obrigação acessória que a gente vai ter, tá? E por último, as apurações, tá? As apurações que vão consolidar tudo isso, né? Como hoje a gente está acostumado lá, né? A apurar ICMS, IPI, PIS, COFINS, né? Nós temos lá no sistema tela, né? De créditos e débitos, onde a gente faz tudo aquilo, informa as exceções e tudo mais, tá? Essa estrutura de apuração, tá? Até antes eu comentei um pouco ali quando a Renata falava de créditos e tal, a gente, inclusive, teve ontem uma agenda bem extensa aqui com a Receita, com o SERPRO, que nós participamos de um grupo de trabalho com Receita, com o SERPRO, através da Brascom, que é a entidade que nos representa lá. Tá? Então, assim, a gente está bem antenado e muito ativo lá, participando de grupos de trabalho com Receita e SERPRO, para que a gente possa, né, trazer para vocês aqui, clientes e público em geral aqui,
as melhores práticas, as melhores implementações possíveis nas nossas soluções, né? Para que vocês realmente tenham uma experiência bem tranquila nessa transição. Mas, assim, as apurações, elas serão pré-preenchidas, como se fala, tá? E a Receita realmente vai te dar um extrato praticamente pronto. Como funciona isso na prática, tá? Eles vão receber todas as notas que você emitiu lá, eles já vão ter, inclusive, o controle financeiro dos pagamentos dessas notas ou dos títulos dessas notas, que podem ser parcelados, tá? E a ideia é que vai ter lá um split payment inteligente, que a gente fala, que já vai trazer pronto lá naquele portal, tá? O crédito, né? Para que você tenha em tempo real, tá? Apuração de créditos e débitos. Na prática, eles vão fechar o período, aquilo você pode acompanhar o tempo todo pelo ECAC lá, e você terá hoje, fala-se em 5 dias para fazer os ajustes, tá? Os ajustes também serão feitos diretamente na plataforma, também já nos apresentaram ontem em primeira mão como serão esses ajustes, fica algo, eu diria assim, que até parecido com o próprio Lalur lá, existem alguns eventos já pré-definidos lá, então vamos fazer esses ajustes lá, na apuração, tá? E em 5 dias úteis é como se eles encerram essa apuração e o valor que está lá, né? Você faz o recolhimento, né? Se o saldo for devedor, obviamente, né? E se for credor, existe todo um processo, inclusive, de compensar em períodos futuros, como é hoje, é muito comum, né? Ou se não, você inclusive pedir esse ressarcimento. Ele também tem todos os procedimentos, tá? Então, são essas ondas, né? A gente vai estar deixando os sistemas prontos aqui para parametrizar e calcular, está atualizando os documentos fiscais e vai ter essa apuração. Embora essa apuração seja pré-definida lá pela Receita Federal, no caso da CBS, tá? Nós também deveremos ter aqui nas nossas soluções um rascunho, né? Dessa apuração, uma apuração paralela, para que você também tenha seus controles aqui de contabilização e acompanhamento dentro da solução. Tá? Esse é o modelo que a gente deve seguir aí, tá? Então, falando dessas notas, agora falando um pouquinho, né? Quando a gente fala das parametrizações, como eu falei antes, né, nós temos o RP Senior X e temos o XT, tá? Só para trazer aqui as parametrizações, por exemplo, no RP Senior X, que é o nosso RP mais recente aqui, tá? Nós temos um conceito, inclusive, de inteligência fiscal sênior. Os clientes que utilizam esse RP, inclusive, já devem ter a base de tributação pronta, tá? Ele não deve, inclusive, não precisa ele fazer as parametrizações das alíquotas dos diferentes produtos e dos diferentes destinos, tá? A Sênior já vai disponibilizar isso pronto para vocês, tá? Nessa plataforma da Senior X, tá? Com o nosso RP Senior X. E também deve ser modelo, né? Que a gente deve utilizar essa base centralizada para o RP Senior XT. Então, a ideia é que vocês tenham, inclusive, essas alíquotas já prontas, pré-definidas, e nós vamos, via Receita, nós vamos fornecer para vocês, nossos clientes, já essas alíquotas embarcadas, né? Facilitando bastante, evitando erros, inclusive, de vocês. Então, a gente vai ter essa inteligência fiscal embarcada nas nossas soluções. Então, esse acho que é um ponto bem importante aí, que a gente está trabalhando bastante para deixar isso muito mais leve e, digamos, muito mais seguro para vocês que estão utilizando, né? Até porque a gente vai passar por um período que deve ser bem turbulento, né? A gente vai ter o velho mundo e o novo mundo coexistindo aqui, né? Nesses períodos aí de transição. Então, a gente vai liberar isso para vocês de uma forma já pronta aqui, tá? Falando de uma forma, assim, bem objetivamente, cronograma, então, né? Nós vamos liberar agora em março, tá? Até final de março, talvez até antes, toda a documentação técnica, tá? Do que a gente está construindo, né? Ou seja, o que está mudando efetivamente no sistema, né? Nos documentos de compra, de venda, diversos documentos, tá? Nos web services, né? Nos serviços, para que o nosso cliente já possa ter uma análise de impacto bem detalhada, que ele possa desde já, né? Trabalhar com isso e ter essa documentação já para eventuais ajustes e customizações, integrações e tudo mais. Então, em março, a gente vai já liberar o detalhe, tá? A gente deve liberar, no caso aqui do RPXT, tá? No final de junho, né? A versão já com parametrizações e cálculos, tá?
que deve coincidir, pelo que a Receita coloca, uma versão aí da Receita, que eles até também eles querem liberar entre junho e julho, tá? Existe uma expectativa, né, de nós termos já um ambiente deles para a gente entender um pouco melhor como vai ser essa apuração e essa comunicação com a Receita, né, de validação de nota e tudo mais. Embora até a Renata colocou aqui, né, é lá para outubro só, tá? Por isso que a gente coloca aqui documentos fiscais, vamos liberar só em setembro, né? Porque a Renata até já trouxe a informação em primeira mão. É só lá para setembro, outubro, hoje fala-se em outubro, né? A liberação dos ambientes efetivos, né? Para que a gente possa enviar esses documentos fiscais um pouco antes como teste, mas 1 de outubro é a previsão para nós termos os ambientes lá. Tá? E as apurações, né? Como eu falei aqui, as apurações, o fechamento da CBS, BSS, tá? Vai ter a declaração pré-preenchida pela Receita, tá? Mas ainda assim a gente deve fazer um paralelo aqui, e essa nós ainda não temos definições, até porque não está nem definido pela Receita, né? Então a gente está num trabalho junto com a Receita, tá? Semanalmente, praticamente se reunindo com os grupos de trabalho para a gente poder, tão logo a gente tem essa clareza e tem essa definição, já trazer para vocês aqui essas informações, tá? Passando aqui, né? A Renata já trouxe bastante, acho que já falou bastante desses temas aqui, né? Mas eu trouxe um resumido aqui, bem assim, prático, né, do ponto de vista nosso, de software, né, DRP, como a gente entende, né, eu se estivesse numa empresa com essa responsabilidade, né, de conduzir esse processo interno, né, o que eu faria, né? O que eu faço, né? Hoje, eu coloquei lá que em março a gente vai ter uma documentação, junho libera a versão. Eu vou ficar aqui sentado esperando até lá? Não necessariamente, eu não preciso, né? Porque já tem coisas que a gente pode adiantar e provavelmente muitos já estão fazendo, né? Então, assim, de uma forma bem prática, eu coloquei aqui, primeiro, capacitação dos times internos. Começa por aqui, né? Desde um evento desse, estudar e entender bem o que vai mudar mesmo, tá? E o real impacto disso ali na empresa, né? Quando a gente fala aqui de versão, né? Esse que é um ponto importante, né, para quem é cliente nosso aqui, principalmente que utiliza a versão XT, né? Nós vamos liberar isso na versão 5.10.4, né? Ou seja, é importante, se você, por exemplo, tiver em versões muito anteriores a essa, né? Uma dica é: já procurem fazer uma atualização agora, não esperem chegar à versão da reforma, já procurem ter um ambiente mais atualizado possível para que, quando vocês forem atualizar a versão da reforma, né, ela já está bem atualizada e os impactos serão somente os da reforma, vamos dizer assim. Certo? Então, uma dica é essa, né? Quando a gente fala de customizações e integrações, é muito comum, né, porque a gente sabe que as nossas soluções elas se diferenciam, né, elas têm alta capacidade de customização e de integração, tá? Então, é um trabalho que já pode ser feito prévio aí, né, já entender, né, fazer um macro, um mapeamento, né, ou seja, aquilo que você comunica, né, que tem os tributos aqui, a gente basicamente quando fala no RP aqui, a gente está falando desses 5, né? Tributos, entender que quando você transita com esses tributos, informações com esses tributos, tá? Você vai ter que agora não desligar esses, né? E sim incluir mais novos que virão aí. E é claro, ver os efeitos, né, desses novos dentro dessas customizações e integrações. Como eu falei, a gente deve liberar agora em março já uma documentação bem técnica, bem detalhada, que permitirá a vocês, inclusive, já trabalhar esses ajustes, né, de uma forma bem antecipada, né, para que lá em junho, tendo versão, já possa, inclusive, começar a testar alguma coisa de integração e customização. Certo? A questão de créditos tributários também, a Renata foi bem feliz aí, falou bastante, né? Mas é um trabalho que já pode ser feito agora, né? Entender os fornecedores que eu tenho, né? Por exemplo, fornecedores do Simples, né? Talvez se a minha dependência, né? Se o volume de compras de Simples, por exemplo, é relevante na operação, né? É importante já entender, já mapear, entender qual é o movimento que eles devem fazer, né? Para fins de mapeamento de créditos, por exemplo, né? E, inclusive, fornecedores estratégicos, né? Ficar antenado se eles realmente estão no movimento da reforma tributária, né? Que você daqui a pouco não possa ter um problema lá na frente de um outro fornecedor muito estratégico que daqui a pouco, por algum motivo, não se adequou à reforma ou está com alguma dificuldade com a reforma, né? Então, acho que é um movimento natural. Contratos, né?
contratos de mais longo prazo, por exemplo, né? A partir do ano que vem, por exemplo, existem contratos, a gente fala de aluguel, por exemplo, que ele vai já ter uma incidência de CBS e IBS, né? Então já prevê que vamos negociar contratos lá e que talvez já tenha um impacto também até mesmo aqui na configuração dentro do RP, né? Que nós temos aqui os contratos, muitos clientes nossos utilizam essas rotinas, né? Então já ficar atento aos contratos, né? Como eles devem ficar lá. Falei um pouco antes de receitas, despesas financeiras, né? Que pela questão do crédito pleno, né? Não cumulatividade plena, né? Então tem um impacto aí em receitas e despesas financeiras, né? E o tema que a gente falou agora há pouco ali do split payment, né? Então, assim, acho que de uma forma talvez resumida, não dá para levar ao pé da letra, né? Mas é como se na apuração do imposto, o débito do imposto vai ser regime de competência e o crédito vai ser regime de caixa, assim, tentando simplificar um pouquinho o entendimento. Tá? Então, também, empresas que têm, né, um volume de caixa, né, e que, por exemplo, financiam muito suas compras, podem ter, num primeiro momento, primeiro ciclo, alguma dificuldade, né, nessas apurações. Isso eu estou falando lá em 2027, porque 26 não deve ter essa apuração, né, em 26 os nossos sistemas vão calcular a CBS e IBS, né, permitindo que serão lá de 1%, né, como a Renata também colocou ali, né, de 0,9%, 0,1%. 1%. Então, a gente vai calcular tanto na emissão das notas, a gente vai permitir dar entradas em notas com todos esses tributos, calculando, vai impactar em estoque financeiro, tudo isso vai estar pronto no RP, tá? Mas é importante só que a gente também mapeie esse impacto aí, né, que possa ter, principalmente a partir de 2027, né, no caixa, né? E quando a gente fala de análise de tributação, né, assim, eu até resumi aqui, eu diria o seguinte, né, o que é bem importante, né, de uma forma também bem macro, é o resumo do resumo do resumo, né. A gente vai ter que ficar atento, né, basicamente as NCMs e as NBS, né, que ou seja, são os produtos e os serviços, as classificações oficiais, ou seja, já fiquem, né, vocês possivelmente já estão fazendo isso aí nas suas empresas, já fiquem atentos, né, ao que vocês vendem, né, ao que vocês compram e como está se classificando, né, se vão cair lá na regra comum hoje, né, fala assim 28%, se vai ter redução ou não, né, tem algumas alíquotas diferenciadas aí, então acho que é importante fazer esse levantamento, né, operação também, né? Não são todas as operações que são tributadas, só aquelas que agregam valor, né? Imposto sobre valor agregado. Então, por exemplo, transferências entre estados diferentes, né? Que hoje é muito comum, né? Aquela confusão de ICMS, impostos, mas elas não devem ter tributação, né? E a tributação é por destino, né? Lá na entrega efetiva, quem está usando o produto que eu estou vendendo, né? Então, hoje também não tem nenhum assinalamento de muita diferença, os municípios ainda não têm, estados e municípios. A ideia é que no início, né, os primeiros anos seja muito padrão, mas também deve ter uma oscilação aí com o tempo, né? E aí, fazendo simulações, né? E aí, quando a gente fala de simulação, de planejamento, também nós deveremos liberar aí, possivelmente nas versões aí de março, tá? Também ferramentas aqui na nossa solução, tá? Como relatórios, como consultas, que vão ajudar vocês também nessa simulação, né? Onde você vai, por exemplo, poder olhar para um cenário atual, como está sendo tributado hoje, e estabelecer um paralelo com base nas regras que a gente já conhece aqui, tá? De como fica com a nova tributação, né? No caso, até o exemplo que a Renata trouxe aí, tá? Mas a gente deve liberar isso também, né? A gente deve ter funcionalidades aqui, a gente logo vai ter isso, vai liberar logo, inclusive, tá? Que permita vocês já fazer algumas simulações, tá? Em cima de períodos atuais e projetar lá na frente, por exemplo, como vai ficar lá em 32, em 28, de acordo com você for configurando, né? Então, a ideia é ter isso com relatório, com analytics, inclusive a gente está trabalhando para usar a própria IA, né? Hoje nós já temos inteligência artificial, né? Em análise de balanços, né? Não sei se quem já utiliza, por exemplo, lá nos nossos analytics, né? Nós já podemos hoje pedir uma análise, um insight, né? A partir de IA. Né? Então, a gente também deve trazer isso, vai trazer isso aqui para a própria análise de reforma também, tá? Então, são assuntos que a gente vai liberar, tá?
E devemos ter também até uma parceria para tratar ferramentas externas aqui, né, para fazer todos esses simulados, por exemplo, a partir de SPEDs, de XMLs. Então, a gente também, não vou trazer mais detalhes aqui, mas possivelmente a gente até deve ter um parceiro muito especialista aí com simulações e tudo mais para vocês, tá? Inclusive para trabalhar fora dos ERP, se for necessário. Ok? Queria trazer aqui para vocês, né, que nós temos, tem inclusive um QR Code aqui, quem quiser acessar, nós temos o nosso Monitor Legal, né, que é uma revista que a gente traz semanalmente, trazendo as principais novidades da legislação, tá? Ela é inscrição gratuita, todos vocês podem se inscrever lá, e lá nós temos inclusive uma seção dedicada à reforma tributária, com perguntas e respostas. Vocês podem pôr essas perguntas lá, que a gente trabalha isso com vocês, vocês podem ver as sessões lá. Também a partir daquele link nós temos muito material lá. Nós temos uma websérie, por exemplo, explicando de uma forma muito prática, né, vídeos curtos explicando tudo que a reforma traz, os principais conceitos, tá? Nós temos blog, temos muitos materiais lá e inclusive o nosso calendário, né, de liberação dessas versões, né? Então, através do nosso portal lá de legais, a gente também vai trazer para vocês acompanhar de perto todo o calendário do planejamento das nossas liberações aqui, tá? É isso assim que eu queria trazer para vocês aqui como fechamento, né, do ponto de vista do software, né, da Senior, né, uma questão bem prática, né? Então, resumidamente, nós temos uma primeira onda que nós devemos liberar para vocês, utilizar os sistemas já até final de junho, tá? 27 de junho, e já vai liberar materiais antes, né, com detalhes técnicos, com relatórios, com simulação para vocês ir trabalhando durante esse período aí, tá? A gente também está preparando o nosso time aqui de suporte e de serviços, tá? Que possa apoiar nossos clientes. Cliente que daqui a pouco queira se estender um pouquinho mais, queira um apoio um pouco maior, mais detalhado. Então, nós temos um time sendo preparado aqui na área de serviços e de suporte, tá? Para te orientar com mais detalhes de tudo o que vai mudar, né? E com foco na reforma tributária. Perfeito, Rames. Espero ter Um recado, né, atendido para aí. todos que estão presentes é que o executivo de contas de cada cliente que está presente aqui no evento vai procurar vocês, né, posterior ao evento, para tirar dúvidas, para poder alinhar quais os passos que vocês já podem começar a fazer, validar a versão do RP que vocês estão, para que vocês já comecem a construir aí um plano de ação para tudo de novo que vai vir. Então, aguardo aí o contato do executivo de contas de vocês. Eu tô vendo aqui, se me permitir, eu tô vendo que tem umas perguntas aqui, acho que rapidinho. Tem, por exemplo, uma pergunta aqui de Renata, falando da CBS e da ABS Não, em 2000. Opa, não, não. desculpa, achei que era minha. Ah, tá. Não, mas é para você mesmo, Renata, os impostos. Desculpa. Eu entendi que era a Renata, talvez uma outra Renata perguntando, tá, Renata? Tá É o bem. Francisco está perguntando os Eu impostos não sei de se BS e queres CBS. responder ali, Renata, ou fique à vontade, se quiseres que eu fale, também fique bem à vontade. Os impostos de IBS e CBS destacados nos documentos fiscais em 2026 e que, salvo engano, não serão objetivo de recolhimento, terão reflexo no custo de aquisição e comercialização. Não, na verdade, em 2026, esses impostos serão recolhidos, sim, numa guia específica com a alíquota 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS. Tá? Então, terá o recolhimento, sim, em guia separada, essa é a previsão, né? Só que você vai calcular o PIS e COFINS normal, vai calcular o ICMS normal, e depois vai abater da guia do PIS e COFINS 0,9% do CBS e 0,1% do IBS para recolher em guia separada para teste de calibragem de recolhimento. Essa é a ideia. Então, não muda muita coisa, porque é só a questão de passivo, né, que vai ser impactado. O resultado na contabilidade não será impactado. No resultado vai ter PIS e COFINS. Né? Então, no passivo é que você vai calcular o PIS/COFINS, vamos supor, o PIS/COFINS deu R$1.000, aí você vai pegar 0,9% e transferir do passivo PIS a recolher e COFINS a recolher para CBS a recolher e IBS a recolher em relação ao ICMS, tá? Não sei se eu consegui deixar claro. Perfeito, Renata.
Tem mais alguma pergunta? Quem quiser pode abrir o microfone, pode falar. Entendido, obrigado. Então, acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigada a vocês pelo tempo. Renata, muito obrigada. Rames, obrigada a vocês, foi maravilhoso. É muito conhecimento, né? Vocês dois conhecem muito, é muito importante a gente passar toda essa visão para os nossos clientes. Obrigada a vocês mais uma vez, um excelente dia para todos. Obrigado a vocês, um ótimo dia para todos aí. Obrigada.